Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 9 até o 12. A palavra de Deus diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas. Fale ao nosso coração, porque a sua palavra está aberta. Fale, Senhor, através da minha vida, através da minha boca, que nós todos aqui possamos ser edificados e ao final desse culto possamos sair daqui como aqueles dois homens que caminhavam pelo caminho de Emaús, que diziam: ardia o nosso coração quando a sua palavra era exposta. Então é no nome de Jesus que eu oro e clamo. Amém. Meus irmãos, no Brasil existe mais de 10 milhões de desigrejados, cristãos evangélicos que creem em Jesus, falam que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles, entretanto, eles não frequentam nenhuma igreja. A pandemia pode ter sido um fator que ajudou isso. Não foi o fator causador, pode ter sido um gatilho, mas mais de 10 milhões de pessoas se dizem cristãos e não vêm à igreja. Existem alguns motivos desses desigrejados que eles relatam nessas pesquisas, entrevistas e conversas. Alguns dizem que não vão para a igreja porque a teologia às vezes é muito rasa. Alguns dizem que não vão para a igreja porque tem líderes muito ruins, líderes que massacram, líderes que fazem mal para eles, líderes ruins. E tem outra camada que diz que não vai para a igreja porque existe aquela história que muitos usam, até alguns teólogos, até alguns pastores que falam assim: a igreja sou eu não preciso estar no templo. E uma coisa eu quero corrigir, me permita, claro que nós somos extensão do reino de Deus aonde nós estamos, mas a igreja não sou eu, a igreja somos nós, a igreja somos nós. Deus chama a sua igreja para reunidos juntos, clamar, louvar, adorar e cultuar o seu nome. Tanto que quando nós lemos aqui, ele fala sobre nação, sobre raça, sobre geração. Ele não está falando de uma pessoa apenas, ele chama uma nação, ele chama um povo que é escolhido para adorar. Desde Israel antigo existia um povo, uma unidade. O apóstolo Paulo chama essa unidade de corpo de Cristo. Um corpo não existe apenas com um membro, nós não vemos apenas um braço existindo. E quando nós vemos algum corpo que está, às vezes, com deficiência, com os membros decepados, ele está com um problema, né? Ele não tem a sua funcionalidade total. Então, a igreja, com essa desculpa, algumas pessoas usam que a igreja sou eu. Então, eu não preciso mais ir à igreja. A igreja somos nós quando nós estamos fora daqui. Quando nós estamos no mundo, a extensão da igreja somos nós, sim, aonde nós estamos. Esse templo aqui, ele não é igreja quando nós não estamos reunidos aqui. Esse templo, quando nós não estamos aqui, é apenas um templo, um edifício. Pedra sobre pedra, mas se torna igreja quando todos nós estamos reunidos aqui, como corpo. E fui ver, quando eu estava como seminarista, trabalhei um pouco como seminarista na Igreja Central de Campinas. Lá começamos também trabalho online, como começou aqui em Cascavel, e mais de 50% dos jovens, eu acredito que isso é algo meio que geral, e até mesmo como a igreja, como eu trabalhava com jovens, vou trazer esse dado dos jovens, mais de 50% dos jovens pararam de assistir os cultos online. Pararam. E quando retornou presencialmente, esses 50% não retornaram também.
e perguntando qual era o motivo que muitos deixavam de frequentar a igreja, muitos deixavam de vir para a igreja, e alguns motivos que eles davam era que, mas eu não estou me sentindo bem mais na igreja, a igreja não está oferecendo aquilo que eu quero, eu não estou me enquadrando, a igreja não me oferece mais aquilo que eu quero. A resposta era mais ou menos isso: a igreja não oferece aquilo que eu quero. Entretanto, Jesus Cristo e o próprio Deus, e o próprio apóstolo Pedro aqui na sua carta, ele nos chama para amar a igreja. E o tema dessa noite é: tenha amor pela igreja. O tema dessa noite é: tenha amor pela igreja. Por quê? Porque às vezes eu ouço, às vezes os presbíteros aqui da igreja ouvem, e alguns membros ouvem também, que dizem assim: essa igreja, ela é bênção na minha vida. Vocês já devem ter ouvido isso. Essa igreja, ela é bênção na minha vida. Mas muitas vezes as pessoas falam assim: a igreja, ela é bênção na minha vida porque ela tem um ministério de jovens excelente, porque ela tem um ministério de casais excelente, porque a lisura e a transparência, como eles trabalham com as finanças da igreja, é admirável. Porque a igreja, ela tem um templo legal, porque ela tem, é por isso que eu me sinto bem na igreja, ela abençoa a minha vida. Isso são coisas boas, sim, entretanto, muito perigosa. Se nós amamos a igreja por aquilo que ela nos dá, o momento que nós acharmos que a igreja não está mais abençoando a gente, nós perdemos o nosso amor pela igreja, e muitas pessoas saem. Por isso que nós temos que amar o nosso amor, nós temos que ter amor pela igreja. Temos que recalibrar ou renovar o nosso amor pela igreja. Tenha amor pela igreja. E eu vou trabalhar sobre 3 aspectos essa noite. Tenha amor pela igreja, por quê ou pelo que ela é. Tenha amor pela igreja pelo que ela faz. E tenha amor pela igreja pelo que ela vale. Tenha amor pela igreja pelo que ela é. O apóstolo Pedro já começa a falar o que a igreja é. Por que nós temos que amar a igreja? O que a igreja é? Ele começa dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele começa dizendo e começa a desnudar o que a igreja é. A igreja é sacerdócio, raça eleita. Uma raça, normalmente, quando o apóstolo Pedro está escrevendo aqui, uma raça, ela tem uma pessoa em comum que liga ela. Por exemplo, o povo de Israel, como o próprio o pastor Léo estava lendo aqui sobre Abraão, ele é o pai, ou ele é a descendência, a raça de toda Israel. Nós, como igreja de Cristo, nós somos raça eleita, porque nós somos da mesma raça de Jesus. É isso que ele está querendo dizer para nós. E nós temos que recalibrar o nosso amor pela igreja, pelo que ela é. Pelo que a igreja é, ela é raça eleita. Muitas vezes a gente começa a ouvir, eu já ouvi, algumas pessoas ouvem: mas a igreja, ela é hipócrita. Tem muitas pessoas lá na igreja que fazem o mal. Tem pessoas que, quando eu precisei de ajuda, não me ajudaram. Tem pessoas na igreja que mentem, que têm vícios. Quando nós estamos falando para essa igreja, falando isso da igreja, nós estamos falando para Deus que é a igreja que Ele escolheu, a igreja de Cristo, e eu não consigo separar a igreja de Cristo, que é a igreja visível, da igreja invisível, que diz na teologia. A igreja invisível é aquela igreja de Cristo, todos aqueles que Jesus salvou, e essa igreja que está aqui na terra, nós chamamos a igreja aqui na terra como uma graça visível que Jesus deixou para que nós estejamos aqui até que Ele venha. Essa é a graça visível, a igreja aqui na terra. E quando Jesus, ele fala isso, e quando Pedro, ele fala isso, que nós somos raça eleita, nós precisamos resgatar esse amor. Porque a igreja, ela foi eleita por quem? Por Deus. E quando nós falamos que nós não vamos para a igreja, e não gostamos da igreja por causa dessas coisas, nós estamos falando para Deus: Deus, você escolheu muito mal a sua igreja. Deus, você escolheu muito mal a sua igreja. Porque essa igreja aqui é a igreja de Cristo. Quando nós falamos assim: eu não vou porque tem pessoas ruins, porque tem pessoas hipócritas, porque tem pessoas imperfeitas, eu falo para Deus: poxa Deus, o Senhor errou na sua raça eleita. O Senhor errou na igreja que o Senhor escolheu. Por isso que nós temos que amar a igreja por quem ela é,
Pedro ele fala também que nós somos sacerdotes. E o sacerdote no Antigo Testamento ele tinha duas prerrogativas. Ele tinha acesso a Deus, ele entrava, em suma, né, o próprio sumo sacerdote, ele tinha acesso a Deus, onde ficava o véu, no santuário, no Santo dos Santos, ele tinha acesso direto a Deus. E agora, com a vinda de Jesus, o véu se rasgou, nós hoje temos acesso direto a Deus. Hoje, a igreja não precisa do pastor para ter acesso a Deus, a igreja não precisa do templo para ter acesso a Deus, a igreja já tem acesso direto a Deus. Por isso que nós somos sacerdócio real. Por isso que quando você está passando alguma dificuldade, algum problema, você tem acesso direto a Deus. Por isso que quando alguém, seu meio, está passando por algum problema e não tem ninguém, você não precisa ligar às vezes para o pastor, às vezes, claro, que nos chamando nós vamos com todo prazer, mas você é sacerdote também. Você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de um mediador. Seu mediador já é Cristo. Você já pode chegar direto. Essa era uma prerrogativa do sacerdote. A segunda prerrogativa do sacerdote era o ensino. Era proclamar a palavra de Deus. E essa é a nossa responsabilidade também. Essa é a nossa prerrogativa, proclamar a palavra de Deus. Esse é o nosso papel como sacerdotes. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus aos ouvidos e aos olhos das pessoas. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Existe uma frase que diz assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Mentira. Pregue o evangelho. Precisamos pregar o evangelho, falar do evangelho. Testemunho é importante sim, mas temos que pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Se nós não falarmos, as pedras clamarão. Se nós não falarmos, as pedras clamarão. Esse é um papel do sacerdote, de levar o evangelho. E quando, voltando a esse assunto, quando algumas pessoas falam, olha, mas a igreja ela é hipócrita, quando algumas pessoas começam a falar mal da igreja de Cristo, isso existe um grande problema, porque quando você fala mal da igreja de Cristo, você está falando mal do próprio Cristo, e isso a gente consegue provar na própria palavra de Deus, porque quando um assassino jovem de cristãos estava caminhando, Jesus aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não fala assim: Saulo, Saulo, por que você persegue os meus discípulos? Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Saulo, Saulo, por que você persegue aqueles que eu amo? Ele fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando nós falamos mal da igreja de Cristo, nós estamos falando mal do próprio Cristo. A gente pode ver isso também em Apocalipse, quando o próprio Jesus, lá no capítulo 3, revelado pelo apóstolo João, quando ele manda a carta a Esmirna, ele fala assim, e os judeus ali estavam sendo perseguidos, né, os judeus cristãos, os cristãos ali estavam sendo perseguidos, blasfemados, blasfemavam contra eles, falavam mal deles, né, caluniavam eles, mentiam sobre os cristãos, os judeus mentiam sobre os cristãos, caluniavam, falavam mal, intimidavam. E nessa carta, o próprio João, escrito, né, com a inspiração, como se fosse Jesus escrevendo para a carta para a igreja de Esmirna, ele fala assim: eu conheço as suas obras e sei da blasfêmia desses que se dizem judeus. A blasfêmia era o pior pecado que existia para um judeu. Por quê? Porque a blasfêmia era um pecado contra o próprio Deus. A blasfêmia era um pecado diretamente com Deus, eles estariam errando contra Deus. Mas por que então Jesus ele fala assim, mas não era calúnia contra os judeus, contra os cristãos? Não era mentira? Por que é blasfêmia contra o próprio Deus? Porque Deus ama a sua igreja, apesar do que ela é. Deus, quando Ele olha para a sua igreja, Ele não vê qualidades nela, Ele não vê beleza nela, digamos assim, Ele não vê uma qualidade, vou reformular minha frase. Aí, quando Deus Ele olha para a igreja, Ele não vê um mérito dela, Ele não vê um mérito meu, Ele não vê um mérito seu, Ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso que Ele vem ao nosso encontro. Ele vê a igreja assim como bela. Nós estamos aqui como uma igreja imperfeita ainda, uma igreja que está em construção.
Olhe para você e olhe para o seu familiar, olhe para dentro do seu coração e veja uma placa de construção. Eu ainda estou em construção. Vocês estão em construção. O nosso coração, ele é um celeiro que está em construção. O nosso coração ainda está em obras. Mas Deus, ele olha para a igreja e vê ela como uma igreja linda. Por que ele vê isso? A gente consegue perceber que ele fala assim, olha, continuando, a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Algumas traduções dizem tesouro pessoal. Não sei se na Bíblia de vocês, a minha versão é Almeida Revista Atualizada, mas algumas versões dizem tesouro pessoal. Por que ele fala tesouro pessoal? Porque o rei, ele tinha várias coisas. Ele tinha súditos, ele tinha o seu templo, ele tinha o seu castelo, ele tinha o seu império, ele tinha todas as coisas, mas ele tinha um tesouro pessoal. Ele tinha um tesouro que era só dele, que ninguém podia tocar, algo que era precioso dele. Nem a sua família podia ter acesso, só ele, era um tesouro pessoal. É uma palavra que do hebraico é segula, é uma palavra que aparece muito pouco no Antigo Testamento, porque é uma palavra onde ele diz de uma preciosidade. Muitas vezes a gente pode olhar e as pessoas podem olhar para a igreja e falar, mas a igreja tem problemas, a igreja é feia, a igreja tem dificuldades, mas Deus olha e fala que é uma igreja de tesouro pessoal. Eu amo essa igreja. A igreja para Deus, ela é linda. A igreja para Deus tem valor. Essa é a igreja de Cristo. Ela tem valor. É a igreja de Cristo. Ele a ama. Por que o próprio Jesus ele chega e fala para o apóstolo Paulo, quando era Saulo ainda, fala, por que você me persegue? Porque existe uma unidade, uma conexão entre a sua igreja e Jesus, que ela é inquebrável, ela não tem como tirar essa conexão. Nós estamos ligados diretamente com Cristo, por isso que a perseguição à igreja é uma perseguição diretamente com Cristo. Por isso que nós, como sacerdotes, nós temos que levar o Evangelho para o mundo, porque a igreja é a única esperança deste mundo. A igreja é a única esperança deste mundo. Pessoas podem colocar a esperança na política, pode colocar a esperança nas finanças, pode colocar a esperança na saúde, pode colocar a esperança em filosofias, mas a igreja é a única esperança deste mundo. E como o pastor Léo pregou hoje pela manhã, não existe plano B. Deus colocou a igreja como um agente neste mundo. Por isso que nós temos que amar a igreja pelo que ela é. Porque Deus deixou essa responsabilidade para nós como sacerdotes de proclamar o Evangelho, porque a igreja é a única esperança deste mundo. E nós temos que amar a igreja pelo que ela vale. Então, tenha amor pela igreja, pelo que ela vale. Aqui no versículo 9, a partir da parte B, ele fala assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 12, parte B aqui, ele fala assim, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Existe um livro de um pastor chamado Michael Gorin, que é A Missão de Deus na Igreja. O nome do livro é A Missão de Deus na Igreja. Michael Gorin. É um livro muito bom, se você quiser ler, acho que tem plataformas digitais. Ele fala sobre o que não é igreja, ele fala sobre visões distorcidas da igreja. E uma das visões ele fala assim, ele traz a igreja como uma praça de alimentação. Ela oferece diferentes bens para os seus clientes. Outra coisa ele fala assim, a igreja como uma corporação, que o crescimento e a eficiência são os critérios de sucesso. A igreja como teatro, que as pessoas se sentam, assistem de uma forma passiva o show e vão embora, como uma forma de entretenimento. A igreja como spa, ela existe para oferecer conforto às pessoas estressadas. Ele também usa a igreja como um seminário motivacional, que existe para melhorar a vida das pessoas. E a igreja como ONG.
com a finalidade de cuidar do necessitado. Ele está falando de uma visão distorcida da igreja, com não sendo o foco central. A igreja ela pode ter todas essas coisas sim, mas o foco central da igreja é o evangelho. O pastor Ricardo Agreste ele fala assim: se tiver música na igreja e não tiver evangelho, é apenas show. Se tiver palavra na igreja e não tiver evangelho, é apenas uma palestra. Se tiver ação social na igreja e não tiver evangelho, é apenas ONG. Se a igreja for um local agradável, mas não houver evangelho, é apenas um clube. Existem várias instituições que fazem o bem para a sociedade. Existem várias instituições que tiram até o homem da miséria, mas a única instituição que pode tirar a miséria do homem é a igreja com o evangelho. A única instituição que pode tirar a miséria do homem, que é o seu pecado, é a igreja, com a pregação do evangelho. Por isso que nós temos que apresentar o evangelho. A igreja não é somente isso. Por isso que nós temos que amar a igreja pelo que ela faz como missão. É nossa responsabilidade, nós somos extensão do reino de Deus, nós somos extensão do ministério de Cristo aqui na terra. Nós estamos fazendo as coisas que Cristo pediu para nós fazermos, o que Ele fazia. A igreja, somente a igreja, como está em 1 Timóteo 3,15, é coluna e baluarte da verdade. Somente a igreja. Por isso que nós temos que amar a igreja pelo que ela faz. Por isso que a igreja é a única esperança do mundo. Por isso que eu digo, tenham amor pela igreja, porque Deus ama essa igreja. Imperfeita sim, com dificuldades sim, mas Ele ama essa igreja, e nós somos uma igreja que está em construção. Todos nós estamos em construção. A nossa vida está em construção. Ou existe alguém que é perfeito aqui? Existe alguém que é perfeito aqui? Pode levantar a mão, você. Brincadeira. Tem pessoas que se acham perfeitas, né? Como tinha um amigo que disse uma vez que ele errou só uma vez na vida. O dia que ele pensou que estava errado. Foi esse o único dia que ele errou na vida. Né? Esse daí é perfeito, ele errou só uma vez na vida. Mas, através do evangelho, nós podemos tirar a miséria do homem. Por isso que a igreja, ela é a única esperança do mundo. Ame a igreja pela missão dela. Ame a igreja pela missão dela. A única instituição do mundo que tem como missão anunciar o evangelho é a igreja. Por que ela pode tirar o homem, ou a miséria do homem? Porque o evangelho, ele é poder. É poder para todo aquele que crê no evangelho. Ele é poder para a salvação, ele é poder para a restauração, ele muda vidas. Nós precisamos sim ajudar, nós precisamos sim pregar aos ouvidos, mas também, como foi pregado hoje pela manhã sobre testemunho, semana passada, nós precisamos pregar aos olhos também. Nós temos que ter uma boa postura como cristãos. Ele fala aqui no versículo 12, olha, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus, quando ele está falando dos gentios, daqueles que são pagãos. Quando eles verem as suas boas obras, verem a nossa vida, eles possam glorificar a Deus através das nossas vidas e das nossas ações. Muitas vezes nós podemos ganhar das pessoas nos argumentos, mas perder nas nossas ações. Não adianta ganhar das pessoas no argumento e não ganhar o coração delas. Nós somos chamados para ganhar o coração delas, através das nossas atitudes e através das nossas obras. Precisamos sim ter uma boa postura como cristãos. Precisamos sim anunciar o evangelho aos olhos e aos ouvidos. Precisamos sim estar no meio do mundo e anunciar as boas novas, mas as pessoas olharem para nós e nos ver como sacerdotes mesmo do Deus Altíssimo. É para isso que nós somos chamados. Para anunciar o evangelho através dos nossos lábios e das nossas mãos. Se as nossas mãos fizerem, mas os nossos lábios não anunciarem, não adianta de nada, é só assistencialismo. E se os nossos lábios fizerem e as nossas mãos não fizerem, é só retórica, não adianta de nada. Nós precisamos fazer e viver. Nós precisamos fazer e viver. Nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos
antes de ganhar a atenção das pessoas, ganhar o coração delas. Guarde isso. Às vezes, se no sermão todo você lembrar só isso, guarde isso no coração. Nós precisamos ganhar o coração das pessoas, antes de ganhar a atenção delas. Porque ganhando o coração, nós conseguimos pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Onde você estiver. Nós somos sacerdotes. E essa é uma prerrogativa. Ame a igreja pelo que ela é. Ame a igreja pelo que ela faz. Como missão. Como missão nessa terra. Como nós cantamos aqui, tudo é graça, isso é uma dádiva que Jesus nos deu, que Deus nos deu, de pregar o Evangelho. E uma coisa nós temos que ter em mente, ou nós embelezamos o Evangelho com as nossas vidas, ou nós envergonhamos o Evangelho com as nossas vidas, não tem meio termo. Ou nós embelezamos o Evangelho com as nossas vidas, ou nós envergonhamos o Evangelho com a nossa vida. A forma que nós vivemos, a forma que nós tratamos, a forma que nós tratamos as pessoas, a forma que nós tratamos com seriedade a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ou nós iremos embelezar o Evangelho, ou nós iremos envergonhar o Evangelho. É uma palavra pesada, mas é uma palavra graciosa, porque Jesus, Ele nos dá força, Jesus, Ele nos ajuda, Jesus, Ele nos sustenta. Ele deixou um manual para como nós devemos fazer. Nós temos que amar a igreja pelo que ela é, pelo que ela faz e pelo que ela vale. Vamos ver aqui no versículo 10. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A igreja, ela foi alvo da misericórdia de Deus. Se a igreja ela é alvo da misericórdia de Deus, é porque existia alguma coisa em nós, existia uma miséria espiritual em nós que precisava ser alvo da misericórdia de Deus. Mas antes da misericórdia de Deus ser derramada sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus teve que ser derramado para que nós alcançássemos misericórdia. E por isso nós temos que amar a igreja pelo que ela vale. A igreja vale o sangue de Jesus. Nós somos tesouro exclusivo, nós somos tesouro particular de Deus, nós somos valiosos para Deus. Nós valemos o sangue de Jesus. Eu e você valemos o sangue de Jesus. Esse é o nosso valor, esse é o valor da igreja. Por isso nós temos que amar a igreja pelo valor dela. É isso que ela vale, esse é o valor da igreja. Não que eu tenho, não que eu possuo, não pela minha conta bancária, não pelo meu trabalho, não pelo carro que eu ando, não pelas palavras de afirmação que meus amigos, meu cônjuge, meus familiares me falam, mas sim pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. É esse o nosso valor, é isso que a igreja vale. Então por isso que nós temos que amar a igreja, porque a igreja tem valor, e um valor caro, que é o sangue de Jesus. Ame a igreja pelo que ela vale. Você está vendo o valor que você tem para Cristo, para Deus, que entregou o seu Filho para morrer em seu lugar, e tudo isso é graça, não é mérito nosso. Ele não achou mérito nenhum nesse pobre pecador aqui, mas mesmo assim Ele teve misericórdia sobre as nossas vidas. Ele teve misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ontem a gente iniciou aqui o culto dos jovens, e a mensagem que eu trouxe foi do bom samaritano. Acredito que seja uma mensagem que todos conheçam, a grande maioria conhece, está lá em Lucas 10, versículo do 25 até o 37, Lucas 10, 25 ao 37, se você quiser ler quando chegar em casa, eu vou narrar um pouco essa história e contar o que aconteceu ali. Porque isso linka muito com o que Jesus e o que o próprio sacerdote ou o fariseu estava perguntando para ele. Certa feita, Jesus estava, depois de ter pregado, ele estava lá, chegou um fariseu e perguntou para ele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, ou o reino dos céus? O que eu tenho que fazer? Jesus pergunta: faça o que a lei diz. E o que a lei diz? E esse fariseu responde: amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, e amar o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala assim: vai e faça,
Mas ele pergunta, mas quem que é o meu próximo? E Jesus começa a contar uma história. Ele diz, certo homem estava caminhando por uma estrada, e quando ele estava caminhando por essa estrada, ele foi pego por ladrões. Esses ladrões o roubaram, bateram nele e tiraram todas as suas coisas, deixando-o semi-morto. Passou por ele um sacerdote. Olhando para ele, passou de largo, passou distante. Vindo atrás, porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e para quem não sabe, Jericó é a cidade mais baixa do mundo, fica 400 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém fica 800 metros acima do nível do mar, então era uma descida grande. Jericó, então como eles estavam descendo do templo de Jerusalém para Jericó, estava descendo o sacerdote, um levita vinha atrás, e o levita, ele viu também aquele homem, provavelmente ele estava vendo toda aquela situação, e quando ele vê o sacerdote, que não faz, não ajuda, ele passa de largo e não ajuda também. Conseguem perceber que uma má ação de alguém, e eu estou falando sobre as boas obras aqui, sobre as atitudes, pode fazer outra pessoa errar também? Conseguiram perceber? O levita era como se fosse o auxiliar ali do sacerdote. O sacerdote está descendo, não ajuda, tinha que ajudar. O levita vê de longe. Se o sacerdote não ajudou, por que eu irei ajudar? Está vendo a questão do bom testemunho? Das boas obras para glorificarem a Deus? Vocês conseguem perceber também outro problema? Que pessoas falam assim, se ele não fez, se ele está errando, por que eu vou fazer também? Se ele mesmo errou, olha, se o irmão tal fez isso, eu também posso fazer. Não se espelhando na palavra de Deus. E depois ele fala de um bom samaritano, e eu queria trazer esse exercício para a gente, olhar o bom samaritano como se fosse Jesus. Vamos trazer esse exercício na nossa mente, no nosso coração. Trazer o bom samaritano como se fosse o próprio Cristo. E um homem, que era samaritano, estava caminhando, fazendo o seu caminho, que era outro caminho, e o samaritano naquela época ele não podia andar nas ruas onde os judeus andavam, porque eles eram considerados impuros. Se eles andassem na mesma estrada, eles poderiam ser apedrejados. Então o bom samaritano, fazendo seu caminho, vê um homem ferido. O que ele faz? Ele vai de encontro e ajuda aquele homem, mesmo podendo ser apedrejado, mesmo podendo ser assaltado também, porque aquele era um local perigoso, aquele homem já tinha sido assaltado, mesmo sem saber quem estava ali, ele era um homem desprezível pelos outros ali. Mas o bom samaritano é o único que vai e ajuda a salvar. É o único que vai e salva e ajuda. E pensando como alguém desprezível, muitas vezes, ser testemunha, levar boas obras, levar o nome de Cristo, pode ser algo desprezível também. Como assim pode ser algo desprezível? Porque Jesus Cristo, Ele cria na palavra de Deus. Ele cria na inerrância da palavra de Deus. Porque Ele pergunta para o fariseu, onde que está escrito que você tem que ir? Onde você tem que ver para ler, para ver como você herda a vida eterna? Ele fala nas Escrituras. Ele crê na inerrância da Bíblia. O próprio Jesus Cristo, Ele crê no que a Bíblia diz. Ele crê num casamento como tem que ser. Isso pode ser repudiado em alguns lugares. Muitos princípios que Cristo crê, que nós cremos e que nós vivemos, muitas vezes pode ser repudiado em alguns lugares. E mesmo assim, o bom samaritano ele vai e ajuda aquele homem. E depois que ele ajuda aquele homem, para onde ele leva? Vocês lembram para onde que ele leva? Ele leva ele para casa? Para a casa dele? Não leva para a casa dele, né? Leva para uma hospedaria. O bom samaritano leva aquele homem para uma hospedaria. Depois de arrumar os seus ferimentos, ele chega nessa hospedaria e ele deixa 2 denários para o dono da hospedaria. E ele fala assim, olha, deixei isso daqui, cuida desse homem, e se faltar alguma coisa, se você tiver prejuízo, quando eu voltar, eu te retribuo, eu vou te recompensar, eu te retribuirei. Vocês pararam para pensar por que o samaritano levou o homem para a hospedaria e não levou para a sua casa? Um homem ferido, um homem machucado, um homem que estava no mundo. Ele cura, coloca umas ataduras e leva para a hospedaria. Leva para a igreja. Não leva para casa, para Jerusalém celestial ainda. Mas por que ele leva na hospedaria e deixa 2 denários, né, que é a moeda
como se fosse de um dia de trabalho, para ele é um dia de trabalho de um trabalhador médio. Ele chega e deixa serviço para quem está na hospedaria. Cuida dele. Cuida dele. E se você tiver prejuízo em alguma coisa, quando eu voltar, eu te recompensarei. Por isso nós temos que amar a igreja pelo que ela vale. Muitas pessoas Jesus ainda irá trazer para a hospedaria. E nós temos que cuidar dessas pessoas, porque nós temos que amar pelo que ela vale o sangue de Cristo. Nós temos que agir com as nossas boas obras lá fora e aqui dentro também. Muitas pessoas vão chegar feridas e machucadas, pessoas à hospedaria naquela época, todo mundo tinha que parar lá, pessoas mais ricas, mais pobres, por quê? Porque era perigoso, pessoas espiritualmente mais elevadas, menores elevadas, e Jesus ele fala assim, eu vou recompensar você. Ah, mas está pesado, está difícil, eu estou vindo à igreja, mas está difícil, eu estou servindo muito, eu estou cansado, eu estou às vezes no ministério infantil e não consigo assistir o culto, às vezes só eu estou na técnica, só eu estou na mídia, eu sempre estou aqui no louvor, eu sempre estou ajudando aqui, está pesado, está difícil, Jesus fala, faça, porque eu vou te recompensar quando eu voltar, se você tiver algum prejuízo. Ah, mas está difícil na minha família, eu estou orando, tenho familiares viciados, eu oro, eu ajudo, ele vem, ele cai de novo, Jesus fala, ajude, porque quando eu vier, eu te recompensarei. Se você tiver prejuízo, eu te recompensarei. Ele dá essa missão para a gente, de cuidado, de ajuda, porque nós temos que amar a igreja pelo que ela vale. Amar a igreja pelo que ela é. E amar a igreja pelo que ela faz. Pela missão da igreja. Nós estamos aqui nessa hospedaria, nós estamos aqui nesse prelúdio do céu, porque o céu será a igreja de Cristo, a noiva de Cristo reunida. Nós estamos aqui para cultuar e adorar a Deus. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo derramou o seu sangue sobre nós. Nós podemos ver aqui o quanto nós valemos, aqui em 1 Pedro, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, falando assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse é o valor da igreja, o sangue de Cristo. Por isso que nós estamos aqui, nós recebemos misericórdia e nós temos que derramar essa misericórdia de Cristo. Nós temos que amar a igreja dele. Nós temos que renovar o nosso amor. E muitas vezes, às vezes nessa noite, é um chamado que Deus está colocando no seu coração para você estar servindo na igreja de Cristo. Fazer alguma coisa, às vezes você ainda não é membro da igreja e quer ser membro, tem um compromisso. Nos procure os presbíteros da igreja, procure os diáconos. Fale, olha, Alan, eu quero ser membro da igreja. Olha, pastor, eu quero participar de um ministério, eu quero servir aqui. Porque nós estamos servindo a igreja de Cristo. Nós temos responsabilidade para servir aqui na igreja de Cristo também, pelo que ele vale. Eu comecei, já caminhando para o final aqui, vou trazer uma história triste da minha vida. Comecei a fazer academia semana passada. Muito difícil, né? Quando a gente começa na academia, comecei na academia e normalmente a gente fica meio constrangido quando chega na academia, porque a primeira pessoa que vai te receber lá, está na recepção, a pessoa tem uns 2 metros de altura, forte assim. Fiquei pensando comigo, vou ter que ir numa academia para poder vir nessa academia, para poder conseguir entrar aqui, para poder ficar bem aqui. Então, eu cheguei na academia, quando a gente chega lá, a gente passa por aqueles treinos de adaptação, né? Daí quando eu cheguei, estava lá fazendo, me colocaram para fazer esteira, a gente faz uma esteira, né, para dar para aquecer. Daí tinha uma senhora do meu lado que devia ter mais ou menos, eu vou cedinho, a senhora devia ter mais ou menos uns 75 anos, estava correndo na esteira, e eu andando ali, né, falei, não, posso correr igual ela, que eu consigo também. Falei, não, anda aqui, senão você pode infartar. Não, então tá bom. Estava caminhando, ali eu falei, mas eu ainda falei para o personal, mas eu já fiz o primeiro treino ali, né? Falei, não, ele era só a roleta que você estava passando ali, não um treino ainda. E ele falou assim, olha, eu comecei a caminhar ali, e depois de caminhar, fui fazer um exercício que todo mundo faz, que é um exercício chamado supino, que você deita, pega uma barra de ferro, coloca uns pesos do lado e fica levantando assim. Daí tinha um rapazinho lá que devia ter uns 15 anos. Ele estava carregando acho que uns 30 quilos de cada lado, assim. Daí quando ele terminou,
Ele perguntou assim, quer que eu deixe o peso? Eu falei, claro, pode deixar aí. O personal falou, não, pode tirar, deixa só a barra. Daí fiz só com a barra, né? Eu falei, tá fácil demais, poderia colocar mais. Quando chegou no 3, no 4, ele não estava aguentando mais, já estava pesado, porque a barra pesa 15 quilos. E estava com dificuldade. Ali terminei o treino, cheguei em casa tudo dolorido, tudo moído, mas voltei para lá no outro dia. Por que eu quero dizer isso? Muitas pessoas vão chegar aqui, e às vezes estão chegando numa academia espiritual, existem pessoas mais fortes na fé do que as outras. Nós estamos aqui para ajudar as outras pessoas que estão chegando. Nós estamos aqui nesse local para ajudar as pessoas que estão chegando, onde pecadores, ensanguentados e machucados irão entrar todos os dias na hospedaria, porque ele vale o precioso sangue de Cristo. E nós estamos aqui para receber. Nós estamos aqui para que tenha um crescimento espiritual. Nós fazemos parte da extensão do ministério de Cristo. Que as pessoas não cheguem no nosso meio e nos vejam como grandes espirituais, que eles não podem se achegar como eu cheguei na academia, que eles possam se olhar e ver pecadores também que são carentes da misericórdia como nós somos. A única diferença é que nós estamos há mais tempo nessa academia espiritual. Passamos por algumas coisas, mas nós temos o mesmo valor, que é o sangue de Cristo. Por isso eu te convido nessa noite e te chamo para que você participe e se integre à igreja, sirva na igreja. Sirva na igreja de Cristo de forma ativa. De forma ativa. A gente vai começar as células presenciais esse ano, a gente está vendo um quadrinho ali que é enorme, e temos ali uns 6, 7 nomes, vamos encher aquele quadro. Porque tem pessoas aqui que falam assim, mas pastor, eu não consigo falar. Então seja anfitrião, fala, então eu arrumo minha casa. Arrumo um líder, né? A gente dá um jeito, né, Itamira? A gente dá um jeito, né? A gente vê com os filhos, né, Adriano, né, o Ed, a gente dá um jeito, a gente arruma alguém, mas pelo menos sirva, vamos servir a igreja. Às vezes é um convite que Deus está fazendo nessa noite para você servir a igreja, para amar a igreja de Cristo, para que nós possamos dar testemunho lá fora também. As células é um momento de evangelístico, quando nós chamamos pessoas que às vezes não viriam num templo, mas iriam na sua casa por ser seu amigo. Ou às vezes você precisa de um compromisso de ser membro da igreja, entre, seja membro da igreja. Ou que você que estava afastado, porque esse é o ano do encontro, que nós possamos nos reencontrar com Cristo mesmo e com a família de Cristo. Se existe alguma machucadura, algum ferimento, que nós deixamos de fora, porque nós amamos a igreja pelo que ela é. Nós amamos a igreja pelo que ela faz lá fora, porque a igreja tem valor. Pessoas erraram, podem ter errado com a gente. Eu, como a nossa igreja, ela é muito legal nessa questão, por quê? Porque os pastores, eles não são aqueles ungidos que são intocáveis. Nós recebemos também críticas construtivas, nós estamos abertos a isso. O problema são críticas ácidas, são críticas maldosas, que nós possamos olhar para a igreja como a igreja que Deus amou e nós possamos amar ela. É um convite para nós amarmos a igreja. Por que eu falo isso? Muitas vezes, até mesmo em Campinas, quando eu estava, muitos pais chegavam para mim e falavam assim, Alan, seminarista na época, meu filho não quer mais vir na igreja, não quer vir no culto de jovens, eu não sei o que eu faço. Mas muitas vezes são irmãos que chegam e falam mal da igreja dentro do carro, chega no carro, está indo embora, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal da estrutura, fala mal do louvor, fala mal, nossa, e você acha que seu filho vai querer retornar para um lugar onde só faz mal para os seus pais? Você acha que seu filho vai querer retornar para um lugar onde só faz coisas ruins? Por isso nós temos que amar a igreja. Muitas vezes, olhando lá para o sacerdote, nós temos responsabilidade sobre o levita. Às vezes o levita vai fazer a mesma coisa que o sacerdote fez, por isso que eu chamo para o amor à igreja. Ame a igreja de Cristo. Nós amamos a igreja de Cristo, não pelo que ela faz por nós, mas porque ela é. Não pelo que o pastor faz por nós, mas pelo que Deus fez por nós. E nós amamos porque Deus a ama. Por isso nós amamos a igreja. Deus ama. Deus fala que ela é linda. Deus fala que ela é menina dos seus olhos. É Deus quem fala isso. Esse é o nosso valor. Esse é o valor da igreja. O sangue de Cristo derramado naquela cruz. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor, que veio de encontro ao meu coração, primeiramente. Senhor, fala primeiramente a mim, depois a sua igreja, quando eu estou preparando, Deus. Que possamos amar a sua igreja pelo que ela é, pelo que ela faz e pelo que ela vale, Senhor.
Que possamos ter amor pela sua igreja, Deus. Que possamos ter amor pela sua obra, Pai. Que possamos ser extensão do seu reino e do seu ministério, aonde nós estivermos, Pai. Que possamos olhar para nós e nesse ano de 2022, não ficar terceirizando as coisas e ficar pensando e falando o que esse ano pode trazer para nós, mas nós mudarmos o nosso pensamento e falar o que eu vou trazer para este ano. Não ficar pensando o que a igreja pode trazer para mim, mas pensar o que eu posso trazer e fazer por essa igreja, pelos jovens dessa igreja, pelos adolescentes, as crianças, a SAF, o que eu posso fazer por essa igreja? Onde que eu posso ajudar? Que a gente não transfira a culpa e nem a responsabilidade, e que nós possamos olhar para dentro de nós e com a ajuda do alto, a ajuda do Senhor, nós possamos olhar para Ti e ver que essa é uma igreja ainda que está em construção, mas para Ti já foi consumado pelo sacrifício de Jesus, o Senhor irá buscar. Te agradeço, Deus, pelo Seu infinito amor, te agradeço pela Sua infinita misericórdia, porque não há mérito nenhum em mim, não há mérito nenhum em nós, mas há mérito no sacrifício de Cristo, e esse é o nosso valor. Te agradeço, Pai, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.